Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, Senhor Presidente e membros do Governo, Senhoras e Senhores Deputados, madeirenses e porto-santenses. Este é o momento final de um regime político na Madeira. Muitas vezes na política, como na vida, há finais felizes. Finais apoteóticos e de aclamação. Este é um final triste de um governo que já não governa e de um presidente que já não manda. Assiste-se à queda do Império Laranja, mas não podemos deixar que a Madeira vá atrás desta queda. O regime chegou ao fim e com ele 40 anos de coisas boas e de coisas más, mais estas que as primeiras. Há quem diga que as pessoas e as coisas têm mais encanto na hora da despedida. Não é o caso deste Governo Regional e deste PSD. O desencanto dos madeirenses é total. Nem sequer das iluminações de Natal este Governo já dá conta do recado. Valha-nos a alegria de que em breve teremos um novo Governo na Madeira. A herança que deixa este Governo aos madeirenses e porto-santenses é uma assustadora herança. A saber, uma autonomia sequestrada em Lisboa devido às suas irresponsabilidades financeiras. Uma dívida superior a 7 mil milhões de euros. Orçamentos regionais hipotecados até 2030 pelos negócios ruinosos da Via Expresso e da Via Litoral. Os impostos mais altos do país, o que está a asfixiar as empresas e as famílias da Madeira. Mais de 22 mil pessoas sem trabalho. Nova vaga de imigração, tal como nos piores anos da nossa história. 20% da população madeirense e porto-santense em situação de pobreza. Regressão acentuada do produto interno bruto nos últimos anos. E uma sociedade dividida, desencantada e desmotivada. Este é o seu legado político, Dr. Alberto João Jardim, a que se soma um partido em estilhaços, com 6 candidatos à liderança do PSD, que não fazem outra coisa nos últimos tempos senão distanciar-se de si e dizer mal de si. Muitas vezes, injustamente, digo em nome do CDS, sem problemas, porque esses candidatos tiveram consigo, beneficiaram das mordomias do poder e só agora descobriram que o senhor levou a Madeira à bancarrota. Mas onde estavam estes 6 candidatos à liderança do PSD em setembro de 2011, quando já se sabia da dívida monstruosa de 7 mil milhões de euros, da dívida oculta e do pedido de resgate ao Estado, e que vinha aí um doloroso plano de ajustamento? Esses 6 candidatos estavam ao seu lado do Dr. Alberto João Jardim, a pedir votos para uma nova maioria absoluta do PSD, para o senhor governar ou desgovernar a Madeira mais 4 anos. Não têm, portanto, qualquer autoridade e legitimidade para se afirmarem como alternativa à sua governação. Sei que o senhor, enquanto criador destas criaturas, tem mágoas e razões de queixa, mas só pode queixar-se de si próprio e da sua teimosia em perpetuar-se no poder. Em 2010, já lá vai algum tempo, escrevi uma carta aberta, onde dizia, e cito, que os que apelam para que o senhor se mantivesse no poder não queriam o seu bem nem o da Madeira. Queriam apenas manter o seu poder e os seus negócios. E acrescentava nessa carta, o senhor já foi a solução, o senhor hoje é o problema. Deve, obviamente, retirar-se da governação da Madeira. Apesar de tudo o que se passou nos últimos 4 anos, o senhor parece não estar arrependido. E até ameaça regressar à política regional, embora anunciando que conta apresentar a sua demissão a 12 de janeiro, daqui a um mês. Se me permite, deixo aqui 2 conselhos, apesar de ser mais novo do que Vossa Excelência. O primeiro
é para lhe dizer que este PSD, tal como está, não tem emenda. O segundo, fique sabendo que se não se demitir a 12 de janeiro, o CDS apresentará no dia 13, neste Parlamento, uma moção de censura para a queda do seu governo. Fique também com uma certeza, o CDS, ao contrário de outros, mesmo do seu partido, fará tudo o que estiver ao seu alcance para que o senhor termine com o mínimo de dignidade o seu mandato à frente do Governo Regional. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, este orçamento é o último antes do fim do plano de ajustamento. Apesar do brutal aumento de impostos dos últimos anos e de algum esforço na redução da despesa, persistem os constrangimentos financeiros e se a Madeira não renegociar a dívida impagável em 2016 e 2016, teremos de novo um sério problema de ruptura financeira. O que este orçamento nos oferece é mais carga fiscal. Cada madeirense que trabalha pagará no próximo ano, em média, 5.820 euros de impostos. E isto para fazer face à despesa que só em juros, rendas e passivos levará dos contribuintes 521 milhões de euros, muito mais de metade da receita fiscal. Não existem medidas neste orçamento que conduzam à recuperação da economia, ao crescimento económico e à criação de emprego. Este governo já deu o que tinha a dar e precisa de ser substituído o mais cedo possível. Precisamos de uma nova política, de uma nova maioria e de um novo governo para a Madeira. Para o CDS-PP, a nova governação da região deve assentar em 10 grandes prioridades que são compromissos. Primeiro, reformar o sistema político. A Madeira precisa de uma nova política assente nos ideais de serviço ao bem comum e no primado da pessoa humana. Hoje, globalmente, mas em particular na Madeira, existe uma grande desconfiança dos cidadãos nas políticas e nas instituições. À crise financeira soma-se uma crise de valores. Quando isto acontece, é o próprio regime democrático que está em risco. Temos que reverter esta situação e devolver a confiança nos órgãos de governo próprio da região e na sua administração e introduzir formas de uma participação mais ativa dos madeirenses na vida política e nos assuntos da comunidade regional. A regenerar o sistema político, dignificando os órgãos de governo próprio, com o reforço da fiscalização do Parlamento em relação ao governo, respeitando os direitos das oposições, reduzindo substancialmente a subvenção atribuída pelo Parlamento aos partidos. Temos hoje uma oportunidade de aprovar uma proposta do CDS que reduz para metade essa subvenção, poupando aos contribuintes da Madeira 2.700.000 euros. Temos que criar uma lei de incompatibilidades que separa a política dos negócios. Temos que despartidarizar a administração pública e desgovernamentalizar a nossa sociedade. O segundo compromisso, credibilizar e afirmar a Madeira. A credibilidade e reputação da região ficaram claramente afetadas com a ocultação da dívida regional durante os últimos anos. Este facto teve e tem consequências na imagem da Madeira no plano nacional e europeu. Acresce a esta situação o absolutismo da maioria que nos tem governado há 40 anos e os inúmeros episódios de violação dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e os atropelos às mais elementares regras democráticas. O retrato que os portugueses e os europeus têm da Madeira é negativo e prejudicial a negociações pontuais e estruturais sobre a autonomia que a Madeira vai necessitar, designadamente sobre a sua dívida e os apoios europeus. É urgente mudar a imagem externa da região, corrigindo os erros e valorizando o que de bom, muito bom, tem o povo das nossas ilhas, credibilizando a autonomia e afirmando positivamente a Madeira no exterior. A estratégia de credibilização e afirmação da Madeira no seio da nação portuguesa e também da União Europeia deve passar por potenciar a nossa posição geoestratégica em termos de defesa nacional, mas também da nossa zona económica exclusiva, bem como de valorizar as nossas comunidades imigrantes espalhadas pelo mundo. Terceiro compromisso, renegociar a dívida
para poder baixar impostos. A Madeira vive mergulhada na maior dívida da sua história. Mais de 7 mil milhões de euros, o equivalente a cerca de 120% do produto interno bruto. As receitas próprias cobrem apenas 70% das responsabilidades que a Madeira tem de pagar. Em 10 anos, este governo regional do PSD espatifou 15 mil milhões de euros. 15 mil milhões de euros em 10 anos. É necessário um novo contrato financeiro entre a Madeira e a República, que conduza à renegociação da dívida regional, melhorando condições e prazos e assegurando que o Estado garante na região os direitos fundamentais à saúde e à educação e dá cumprimento ao princípio da continuidade territorial. Quarto compromisso, ganhar autonomia fiscal. A dívida colossal criada desde o início deste século conduziu a região a uma situação de pré-falência e à necessidade de um pedido de resgate ao Estado. As contrapartidas foram dolorosas e a reclamada consolidação orçamental passou sobretudo pelo lado da receita, com o aumento de todos os impostos para os níveis nacionais, eliminando-se a diferenciação de taxas que vigorou durante muitos anos na Madeira. E neste momento temos na região a mais pesada carga fiscal do país e que é neste momento insustentável. O que o CDS propõe como partido responsável para vigorar já no próximo ano é uma redução gradual dos impostos e uma descida em média de 10% no IRS, no IVA, IRC e no imposto sobre os combustíveis. Com o nosso sentido de responsabilidade fizemos as contas e a redução da receita face à descida das taxas é de menos 82 milhões de euros. Se tivermos em conta que de janeiro a outubro deste ano a receita fiscal da região subiu 72 milhões de euros, face ao mesmo período do ano passado, temos aqui margem de manobra para baixar os impostos. O resto vamos buscar às renegociações das parcerias público-privadas, que são negócios ruinosos que já custaram aos contribuintes da Madeira 1.000 milhões de euros. Neste âmbito fiscal, ambicionamos também um regime mais competitivo para o Centro Internacional de Negócios e a criação de uma agência para a captação de investimento externo para esta região. Quinto compromisso, um novo modelo de transportes aéreos e marítimos. Os transportes são vitais para qualquer região ou país, mas assumem uma especial importância nas regiões arquipelágicas e, no caso da Madeira, região ultraperiférica. Este é um setor que tem sido descurado pela governação regional do PSD, mas onde o CDS tem um património de propostas e soluções assinalável. Aliás, esta ameaça de greve na TAP é inaceitável e é bom que os sindicatos e o Governo se entendam sobre esta matéria para não prejudicar os interesses do país e não prejudicar a economia da região autónoma da Madeira. Neste âmbito, é necessário rever as políticas de transportes marítimos e aéreos, com ligações aéreas com preços máximos para residentes, estudantes e doentes deslocados. É necessário reduzir custos e taxas nas operações dos portos e dos aeroportos, aproximando os seus preços às taxas e preços da média nacional. Precisamos de restabelecer a ligação marítima com o continente para passageiros e melhorar o modelo e os preços das ligações aéreas e marítimas com a ilha do Porto Santo. Sexto compromisso, prioridade aos setores produtivos. Uma aposta decisiva no turismo e nos setores produtivos. Com as verbas do novo quadro comunitário de apoio, 800 milhões de euros a serem canalizados para as empresas, pois só assim haverá crescimento económico e criação de emprego. Teremos que reduzir também os custos de contexto das nossas empresas, transportes e telecomunicações designadamente, e introduzir maior concorrência em alguns mercados. Temos que apostar no crescimento da economia verde e da agricultura, onde podemos ser sustentáveis em alguns produtos, bem como em alguns produtos também da própria pecuária. E temos que apostar também na economia azul e no mar, valorizando, a par disso, os elementos distintivos do destino turístico Madeira, com requalificação da nossa hotelaria e concentração dos recursos financeiros de promoção na agência de promoção. O modelo de desenvolvimento assente em investimento de obras públicas está esgotado e revelou
todas as suas fragilidades. Como o CDS-PP defende desde 2000, pelo menos, é tempo de abrir um novo ciclo económico baseado no investimento privado, na revitalização do tecido empresarial e nos incentivos ao empreendedorismo. Este novo ciclo não é apenas uma necessidade, é uma inevitabilidade. Sétimo compromisso, qualificação e recursos humanos. A região tem investido muito na educação e na formação, mas os resultados têm ficado muito aquém do que seria desejável e exigível. Temos que fazer aqui uma aposta para que os resultados correspondam ao investimento que é realizado pelo Orçamento Regional. E temos também, Sr. Secretário, que combater a chaga social que é o abandono nas nossas escolas. Oitavo compromisso, uma nova política cultural e do conhecimento. Estamos a escassos 4 anos dos 600 anos da descoberta da Madeira. Este acontecimento deveria estar a ser preparado desde há muito pelos órgãos de governo próprio, pelas autarquias, universidades e instituições da sociedade. E as suas comemorações deveriam ser um momento marcante do nosso presente. A par dos 5 séculos da cidade do Funchal e dos 500 anos da Diocese, a descoberta da Madeira e do Porto Santo deveria ser um ato mobilizador da comunidade madeirense e uma oportunidade única para afirmar a região no contexto nacional e mundial. Infelizmente, a passividade do Governo Regional poderá impedir que se aproveite esta data para projetar a Madeira a vários níveis e com ganhos políticos e económicos de grande dimensão. A Madeira foi a grande plataforma das descobertas e da chamada primeira globalização. É esta nossa história, esta identidade, o nosso património material e imaterial, feito do cruzamento de povos e de culturas, que temos que enaltecer e tirar partido. Ligar este passado ao futuro passa por uma aposta na investigação, na ciência, na tecnologia, na inovação, voltando a fazer da Madeira agora uma plataforma das novas descobertas. Nona prioridade, construir um novo hospital, mudar a política de saúde. A saúde é um pilar do desenvolvimento humano e do apoio social às populações. O atual estado da saúde regional é motivo de crescente atenção e preocupação. Qualquer que seja a perspectiva sobre a qual se observa clínica, organizacional, financeira, política, o interesse último dos doentes, uma característica transparece no Serviço Regional de Saúde, a instabilidade do sistema. É necessário, portanto, construir um novo hospital de forma faseada, com apoios nacionais e europeus, para melhorar o Serviço Regional de Saúde. 10º compromisso, combater as desigualdades sociais e criar novas oportunidades, porque temos que reduzir a pobreza e a exclusão social. Senhor Presidente, senhores deputados, o CDS-PP tem autoridade e legitimidade para se afirmar que é uma alternativa ao PSD. Autoridade e legitimidade de quem, desde há muito, alertou para os perigos do endividamento, quer do Partido Socialista no continente, quer do PSD nesta região. Dissemos que as dívidas de hoje seriam os impostos de amanhã e tínhamos razão. A nossa autoridade e legitimidade fundamenta-se também no facto de sempre termos posto os interesses da Madeira acima dos interesses partidários, como demonstra o nosso voto contra o Orçamento de Estado de 2013 e o Orçamento de Estado para 2014. A nossa autoridade e legitimidade advém também do facto do CDS ser hoje o principal partido da oposição na Madeira. Senhor Presidente, senhores deputados, temos um projeto, temos uma equipa, temos uma alternativa. A descrença tem que dar lugar à mobilização. O descrédito... Concluo, Sr. Presidente. O descrédito tem que ser substituído pela confiança. O desalento tem que ceder e abrir portas à esperança. O padre e poeta José Tolentino Mendonça disse certa vez que os ilhéus têm uma enorme capacidade para transformar as dificuldades em possibilidades. Estamos aqui hoje, prontos e preparados, como nunca, para usar essa capacidade e para aproveitar essa oportunidade
de lançar as bases de uma nova esperança e de um melhor futuro para a Madeira e para o Porto Santo.